de todas as profecias se cumprirem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a você que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 115. Salmo de número 115. E o versículo de número 14. Aleluia. Versículo 11, vamos lá nele. Salmo 115, versículo 11 diz assim: confiam no Senhor os que o temem, e Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós tem lembrado sempre o Senhor. Ele nos abençoa, abençoa a casa de Israel, abençoa a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao seu nome, tanto pequenos como grandes. O Senhor tem nos aumentado bênçãos mais e mais sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, seja bendito o Senhor, que fez os céus e a terra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é vida. A palavra que nós encontramos e que faz diferença no nosso coração, nos faz caminhar em novidade, nos faz amplos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, pela salvação tão grande. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade nos nossos corações, para nos fazer adentrar na profundeza da palavra, entendermos a altura, a profundidade, a largura, o comprimento de tudo aquilo que você tem para nós nessa noite. Abençoa os nossos pequenos gigantes que estão acima de nós nessa noite, lá nas salas, que eles possam também ter um coração ensinável para receber das professoras, porque a mesma bênção que está disposta para nós, os grandes, está disponível para os pequenos. Por isso eu te louvo e te agradeço em o nome de Jesus. E você diz amém. Alguém me perguntou assim: pastor, por que o senhor não pede às pessoas para ficar de pé quando vai ler a palavra? Porque se você estiver de pé por fora e sentado por dentro é a mesma coisa. Se você estiver sentado e estiver reverenciando a palavra, não tem nenhum problema. Nós não somos religiosos. Amém? Então você pode estar em pé ou você pode estar sentado. Se há reverência no seu coração, a palavra vai fazer o mesmo efeito. Bendito seja o nome do Senhor. Você veio aqui hoje à noite para aprender alguma coisa? Graças a Deus. Já que você está aqui, então, aproveite esse tempo e absorva tudo que a palavra tem para você. Quando eu recebi esse texto no ano de 2006, lá amanhecendo o dia, quando eu estava no apartamento orando, que a porta abriu e eu tomei um susto, porque ninguém entra num condomínio sem ser avisado, e aquela pessoa entrou e mandou que eu pegasse a Bíblia. Eu estava orando e lesse o Salmo 115, versículo 14, e quando eu li, eu me deparei com esse texto: e o Senhor lhe aumentará cada vez mais a você e aos seus filhos. Eu tinha apenas um filho, tínhamos o desejo de ter outro filho, uma menina, mas não tínhamos, porque eu fui acometido de uma enfermidade. Eu tive uma enfermidade chamada orquite, uma inflamação no epidídimo, e os canais de passagem do espermatozoide fecharam. Foi uma temperatura muito alta, uma febre muito alta, e eu fiquei estéril, e aí não pude mais gerar filhos. E no ano de 2000, isso foi muito longe, porque o meu filho já tinha um certo tempo, quando em 2006 eu recebi essa palavra. De fato, a minha filha veio nascer 21 anos depois do meu filho. Ela hoje está com 8 anos e ele tem 29 anos, né? Como minha esposa é muito jovem, ela é mais jovem do que eu, 14 anos, por sinal hoje está muito bonita. Não sei porque que ela não quis subir comigo para fazer esse par belíssimo, não sei porquê, mas tudo bem. Mas
As pessoas perguntam assim: o senhor tem 2 filhos? Eu tenho um de 29 e um de 8, da mesma esposa de Claro. Não é uma questão de velhinho enxerido, é questão de bênção de Deus, na verdade. Aleluia. Então, irmãos, graças a Deus por isso. Quando aquele homem chegou lá, ele me mandou ler aquele texto, e eu li o texto, e eu baixei a cabeça, fiquei pensando naquele texto. Ele disse: você tem que falar isso pelo menos 10 vezes por dia. E quando eu levantei a cabeça novamente para entender o quadro, ele não estava mais na sala. Eu fui na porta, a porta fechada. Aí eu entendi que o céu desceu até mim. Amém? Eu espero que nessa noite o céu desça até você, com aquilo que eu vou ensinar para você. Mas para isso você precisa estar com o coração rendido, com o coração aberto, ensinável. E naquele momento essa palavra serviu para que eu começasse a confessar essa palavra. O Senhor tem me abençoado cada vez mais, a mim e aos meus filhos. E de fato em 2008 a irmã Eliane engravidou a irmã Lília. E outras irmãs, acho que 9 irmãs engravidaram, todas no mesmo período. Foi muito bonito. Aliás, eu estava vendo aquele filme ali do evento Nós Dois, e eu fiquei pensando assim: eu acho que eu vou perguntar a Ricardo, porque eu acho que Lília é exatamente daquele jeito. Quando ela está chateada, ela se vira assim. Bem, só quem pode me dizer é Ricardo, né? Eu vou perguntar para ele depois. Bem, o fato é que em 2008 ela engravidou, em 2009 Gabriela nasceu. E essa semana eu estava estudando para uma reunião que eu tenho todo primeiro sábado do mês, e esse texto me veio, foi bem interessante. E eu estava meditando esse texto, e quando foi na sexta-feira à noite, quando eu cheguei do Rema, acho que foi quando eu cheguei do Rema, Eliane me mostrou um material, e eu fui ler o material, e dentro do material tinha esse texto bíblico. Aí eu alegrei demais, porque eu percebi o Espírito Santo está trabalhando, e a Eliane está trabalhando, os dois estão trabalhando a meu favor. Então isso foi bom demais, e eu fiquei muito feliz, porque eu entendi, estudando essa semana, que esse texto, essa palavra profética foi para aquele tempo específico, para que a promessa acontecesse. Porque nós recebemos uma promessa de uma criança 4 meses depois que eu tive essa inflamação e fiquei estéril. Nós estávamos numa vigília de oração, e um homem chegou e colocou a mão no meu ombro e no dela, e disse: Deus está dizendo que vai dar um filho a vocês, uma filha a vocês. E aquilo foi um choque, porque eu estava fazendo exames para detectar se eu tinha ou não tinha espermatozoide no meu corpo, e não tinha. Então nós entramos em choque, nós não conhecíamos a palavra da fé, não sabíamos aí de fato, de verdade, como era essa coisa de pegar a palavra e soprar a palavra que tem vida e é espírito, não é? Então para nós aquilo parecia um pouco complicado naquele tempo. Então nós guardamos aquilo, só que fomos aprendendo. Em 2006 aquilo veio à tona, não é? E a minha esposa já estava com uma certa idade, e nós começamos a pensar se valia a pena nós adentrarmos aquilo diante daquela palavra. Não, vamos então, não tem problema nenhum. E fomos e começamos a declarar. Eu encontrei muitas vezes minha esposa chorando no quarto, não é? Clamando as profecias, a palavra profética, balançando no braço uma criança que não estava aos meus olhos, mas estava aos olhos dela pela fé. Uau, eu fiquei impressionado com aquilo. A fé fazendo isso, gerando algo que aos olhos naturais não existia, mas ela gerava nos braços, cantava, e de fato dentro dela já existia. Então quando não existia, eu vi. E essa semana eu entendi que essa palavra teve o seu lugar, mas essa palavra está tendo um outro lugar hoje na minha vida. E assim como eu compartilhei aquela palavra naquela época, eu quero compartilhar essa palavra nos dias de hoje, porque eu sei que ela tem uma conotação para hoje. A palavra de Deus essa semana para mim foi: e o Senhor lhe aumentará bênçãos, mais e mais, a você e aos seus filhos. Aleluia. E aí me vieram as palavras que eu devo dizer para os meus filhos, para que eles sejam prósperos. Claro que se eles seguirem
as palavras que eu vou dizer. Bem, Ravi tem 29 anos, ele já pode ouvir, mas não é a hora de dizer ainda. A minha filha tem 8, vai chegar o momento de ouvir a palavra. E eu tenho uma convicção plena que se eles fizerem o que eu disser, eles serão pessoas prósperas nessa terra. E Deus tem me dado algumas palavras para que eu fale para a igreja. Num momento próprio, eu pensei que seria domingo passado, mas por conta daquela questão das 10 virgens, que 5 foram lúcidas, encheram os tanques de combustível, e 5 foram nessa, não encheram os tanques. Então eu não pude fazer o que eu queria fazer naquele domingo, mas eu estou me preparando para um domingo descer todas as crianças, seus filhos. Eu quero profetizar sobre a vida deles. Amém? E esse dia vai ser um dia memorável, com certeza, porque nós vamos estar colocando palavras para as próximas gerações, que são os nossos filhos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje eu quero colocar essa palavra na sua vida. De fato, o Senhor está pronto para nos abençoar cada vez mais, a você como pai e também aos seus filhos, porque a bênção, a Bíblia diz que é para os filhos dos filhos e os filhos dos filhos. Isso pega aí 3 gerações. Amém? Agora você precisa abrir seu coração para aquilo que eu vou falar. Então o texto é capítulo 115, versículo 14. Diga comigo: o Senhor me aumentará bênçãos mais e mais sobre mim e sobre os meus filhos. Bem, você que não tem filho ainda pode dizer também, porque a bênção já é para o seu filho. Você tem que entender que com Deus, ainda que você não os tenha agora, mas já existe uma bênção preparada para que quando eles cheguem, eles tenham o mesmo direito que você tem. Amém? Graças a Deus. Então, agora vamos a outro texto. Salmo 35. Eu vou ensinar. Se Deus quiser que eu pregue, eu prego, mas nesse momento eu vou ensinar. Salmo de número 35, versículo 27. Então não fecha teu coração, abre teu coração para o que você vai ouvir. Salmo 35, versículo 27. A palavra não é minha, eu gostaria de ter escrito essa palavra, mas ela não é minha. Se fosse minha, eu ia ficar famoso, mas é Deus que escreveu essa palavra. Amém? Aliás, eu não preciso ficar preocupado em ficar famoso, nem ter um nome grande, porque isso Deus já me disse lá atrás. Eu não sei se você sabe, todos quantos são da fé são filhos de Abraão. Alô? Todas as bênçãos de Abraão são direito seu. Então um dia o Senhor disse assim: Janduí, Janduí, sai da tua parentela aí de Campina Grande, da casa da tua mãe, e vai para uma terra chamada São Paulo, que eu te mostrarei. Sê tu lá uma bênção, farei o teu nome grande, Janduí. Oh glória! E em ti serão benditas famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então somente se tu uma bênção. Então essa palavra é minha, porque pela fé a Bíblia diz que eu tenho as promessas de Abraão. Eu acharia bom você fazer um exercício a partir de hoje, abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 em casa e você colocar seu nome ali, porque essa palavra é para você. Eu não estou falando de ficar soberbo, não é nada disso. Eu estou falando que existem coisas que você não precisa mais se preocupar, porque já foram feitas, e o que já foi feito você não precisa se preocupar. A única coisa que você precisa se preocupar é com as coisas que não foram feitas ainda. Essas é porque você tem que fazer, porque o que Deus tinha de fazer Ele já fez. Amém? Então o Salmo 35, versículo 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam de ano em ano. Alô, você está aqui? E digam de ano em ano,
E digam o quê? Diga sempre. Ou continuamente. Mais ou menos assim, deixa eu falar para você. Sabe o rapaz que nunca namorou? Que ele encontra uma namorada? Aí ele fica um pouco abestalhado. Aí toda hora ele quer dizer, eu te amo, 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 eu te amo. Então ele fica dizendo o tempo todo, continuamente. Você tem que pegar esse exemplo e trazer para a Bíblia. A Bíblia está dizendo para você dizer continuamente. Agora dizer continuamente o quê? Glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. Então a Bíblia está dizendo, cantem e alegrem-se os que têm prazer na minha retidão ou na minha justiça. E digam continuamente, ou digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. Hoje, pela nova aliança, filhos. Então você pode dizer, eu canto e me alegro, porque eu tenho prazer na retidão do meu Deus, e digo sempre, glorificado seja o meu Deus, porque Ele se alegra quando o seu filho prospera. O nosso problema é falar. Mas papagaio fala, por que você não fala? Então você tem que começar a falar o que a palavra diz. Paulo disse, crie, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Irmãos, é a Bíblia. Não seja tão religioso. Abrande seu coração e entenda a palavra. Deus está dizendo pela palavra, cante. Cante e alegre-se, se você tem prazer na minha justiça. E diga sempre, glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu filho. Mão direita, todos têm aqui mão direita, se não tiver vou orar para você ter uma. Mão direita. Diga, eu sou filho do Deus vivo. Não, diga, agora levante mais alto, diga, eu sou filho do Deus vivo. Para ninguém pensar que você só tem uma mão, levanta a outra. Diga, eu sou filho do Deus vivo. Agora levanta as duas adorando, diga, eu sou filho do Deus vivo. Pronto. Então se você é filho dele, você tem que dizer, você tem que cantar. Cante a prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Irmão, se isso não fosse verdade, não estaria aqui na palavra. A Bíblia que você tem a palavra que eu estou lendo. Os filhos de Deus, eles amam a palavra e eles falam a palavra. Simplesmente isso. Aquilo que foi ensinado que não estiver na palavra, desconsidera. Mas aquilo que estiver na palavra, faz. Isso é o que vai nos trazer a provisão que Deus tem para as nossas vidas. Assim como eu passei 2 anos falando, o Senhor me aumentará a bênção mais e mais, a mim e aos meus filhos. A minha conotação naquele momento era meus filhos, meus filhos, meus filhos. Aí a filha veio. Hoje a minha conotação é outra. Foi o que Deus me ensinou essa semana sobre essa palavra. Então a minha conotação é outra, porque nós não vamos ter mais filhos. E a esposa, nós não queremos mais filhos. Nós temos 2 filhos, é suficiente, é uma bênção. Os filhos que nós queremos são os filhos espirituais, espalhados aí pela face da terra. É isso que nós queremos, abençoar pessoas. Mas nesse momento o que eu quero é aquilo que a palavra está dizendo que é um direito meu. Aquilo que a palavra diz que é um direito meu, não é soberba minha falar sobre isso. Então a Bíblia está dizendo que eu devo cantar, que eu devo me alegrar e dizer, glorificado seja o Senhor que se alegra na minha prosperidade. Graças a Deus por isso, amém? Então por favor diga para o seu vizinho aí, você foi ungido pela palavra para se tornar uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. A palavra do profeta Isaías é, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
Eu não consigo entender um crente que diz que ama a Deus, que vem para a igreja, que ora e não aceita a palavra de Deus. Tem que aceitar a palavra, tem que vivenciar a palavra. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Ela é quem vai nos dar o subsídio. Quando o diabo ofereceu um pão falso a Jesus Cristo, sabe o que foi que ele disse? Está escrito. Tudo a que Jesus se referia, ele dizia, está escrito. Então, o que está escrito, irmãos, é nosso. É uma herança que nos foi dada. Agora, você não pode receber uma promessa da palavra e outra não. Você tem que ter todas as promessas como suas, porque a Bíblia diz, tantas quantas são as promessas de Deus, já tem nele o sim e o amém. Então, para Deus as promessas são promessas e Ele já deu o sim e o amém. Aí eu não posso agora dizer, não, essa eu aceito, essa eu não aceito, essa eu aceito, não. Não é uma questão de aceitação, elas estão lá. Eu sei que tem crentes que vão para o céu, vão chegar lá sem ter recebido nada. Eu sei disso, porque tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que não dão a oportunidade a si mesmo, não abrem o coração, e não pode acontecer. Porque Deus não vai enfiar em você de goela abaixo uma promessa. Ele te deu um livre-arbítrio, Ele te deu uma cabeça, deu razão a você. Tudo foi Deus que deu. Para você meditar, para você imaginar, para você ser inteligente. Irmãos, eu conheço pessoas no mundo, eu tenho amigos no mundo, que não querem nem saber de Deus. E eles usam os princípios da palavra para ter o que eles têm. E nós somos os detentores desses princípios, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Deus fez, e muitas vezes nós estamos rechaçando. Por que fazemos isso? Então olha para a palavra e fica com a palavra. Amém? Quando nós falamos a palavra prosperidade, nós estamos falando de uma palavra hebraica chamada shalom, que significa paz. A palavra shalom, que é paz, que é uma palavra hebraica, se você tiver a Bíblia Olive Tree e você clicar na palavra shalom ou na palavra paz, no contexto da velha aliança, você vai ter na tradução que lá está assim, tudo tendo e nada faltando. Aí eu entendo quando a Bíblia diz, e o Senhor nos aumentará bênçãos mais e mais. Claro, quem tem bênçãos mais e mais vai ter tudo e nada falta. É exatamente isso. Agora, o problema é que o nosso coração confunde. Eu entendo, o meu primeiro pastor, ele me ensinou com o coração arregalado. Ele dizia assim, Janduí, olha, você não pode ser nunca rico. E eu disse, sim, meu pastor, por quê? Porque Deus não tem amigos ricos. Porque as pessoas que ficam ricas, elas abandonam Deus. Então, ou você é rico ou você é amigo de Deus. Eu disse, está certo então, pastor, está tudo bem. Só que eu fui ler minha Bíblia. Quando eu fui ler minha Bíblia, eu tive um susto. Eu lendo minha Bíblia, encontrei lá Abraão muito rico. Eu disse, não, esse daqui não é amigo de Deus. Não pode ser amigo de Deus, é muito rico. Mas eu encontrei a Bíblia dizendo assim, e Abraão era amigo de Deus. E peraí, tem uma confusão aqui. Tem alguma coisa errada. Abraão é muito rico e é amigo de Deus? E eu fui para o meu pastor. Meu pastor, com todo respeito, o senhor me disse que eu não posso ser rico. Exatamente. Mas que eu tenho que ser amigo de Deus. Exatamente. Com todo respeito. Posso ler aqui no texto? Pode. Aí eu li. Abraão era muito rico. O próximo. Abraão, amigo de Deus. Ele fez. Você está ficando sabidinho, hein? Como assim, pastor? Meu filho, deixa eu explicar. Eu ensinei isso a você exatamente por isso, porque as pessoas, quando conseguem alguma coisa, eles abandonam Deus. Eu disse, mas isso não pode ser uma regra. Pessoas podem viver bem, pessoas podem ter tudo do bom e do melhor e dar a vida pelo Evangelho.
Pregar o evangelho nas madrugadas, como os nossos jovens fazem, que vão ali para a Charjeta, vão para Largo da Batata, entram aqui na vida e prega para os jovens e eles vêm para a igreja. E qual é o problema? Qual é o problema nós termos suficiência para abençoar pessoas? Não tem nenhum problema. Se você não passa por esse teste de ter uma vida em abundância e deixar Deus, você foi reprovado no teste. Porque não é para você ser reprovado, é para você ser grandemente abençoado, ao ponto de você abençoar o reino de Deus e abençoar pessoas que estão ao seu redor. Esse é o projeto. Eu costumo dizer que prosperidade para mim é ter um pai que tem. Eu não preciso ter bens, não. Eu tendo um pai que tem, na hora que eu preciso eu procuro meu pai. É simplesmente assim. Agora, nós temos que entender que tem coisas na Bíblia, que a Bíblia nos ensina, que são para nós. E se é para mim e se é para você, você precisa aceitar. Agora, se você não quer aceitar, passa a bola para mim, que eu vou aceitar no seu lugar. Não tem problema nenhum. Amém, irmão? E nem fica chateado. Vive a vida que você quer viver. Agora, não fala mal de quem quer viver uma vida abençoada no Evangelho, pregando a palavra. Amém? Eu vivi 10 anos da minha vida dentro do Curimataú. Você não sabe nem o que é isso. Alguns aqui sabem. Curimataú é uma área do Nordeste, se eu não me engano, a oeste da Paraíba. E lá só tem mato. E tem os sítios, chácaras, que é chamado aqui no bom sentido chácaras, etc. Lá é sítio mesmo, é um sítio. É uma casinha com galinha, porco, tudo mais. Né? E eu viajava de um sítio para o outro, 8 quilômetros a pé, com a malinha na mão e a Bíblia, pregando o Evangelho. Pessoas abastadas também podem fazer isso. De vez em quando você pode dar suas férias para ir ao interior, simplesmente evangelizar pessoas. Qual é o problema? Agora, o que não satisfaz Deus é Deus te abençoar, aí você compra um iate, vai para Santos, nunca mais vem na igreja. Todo domingo você está lá no iate. Claro que isso não vai agradar a Deus, porque Deus deu aquilo para você ter momentos de gozo na sua vida. Não é para você viver com aquilo, não é, os seus olhos não têm que estar focados naquilo. Eu acho bonito quando Deus está em um certo momento. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, se você quiser abra lá, por favor, eu te mostrar isso aqui. Capítulo 1, versículo 6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha que coisa. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: eu estou rodeando a terra e passeando. Irmão, se Satanás tem direito de passear, e você que é filho de Deus? Não, por favor, olha para mim, leva a sério isso, leva a sério. Você fica rindo aí, leva a sério. Eu estou certo ou estou errado? Estou certo, irmão. Ora, se o diabo pode passear, você que é filho de Deus não pode? Tem que viver a vida só trabalhando, hein? Exatamente, o pastor está me ensinando aqui. Os céus, quem pode me completar? Os céus, mas a terra, ele deu aos filhos dos homens, diga: a terra é minha. Eu vou me dirigir a um rapaz ali, bem bonito que tem ali, para eu falar com ele. Quem foi que disse que você não tem direito de viver uma vida abençoada, de passear,
Agora, quem foi que disse que isso é impedimento para que você pregue o Evangelho, para que você tenha Jesus no seu coração, para que você viva uma vida plena e abençoada? É um direito que você tem, porque é a palavra de Deus. Ou você aceitando ou não, é um direito seu. É uma decisão sua, aceitar ou não aceitar. Essa moça é o que sua? Sua irmã. Ela só é sua irmã porque você aceita ela ser sua irmã, não é? Você deixa. Se você não deixasse, ela não era. Você, não é verdade? Mas você deixa. Graças a Deus que você deixou. E ela é sua irmã. E ninguém pode provar o contrário. Quem pode provar o contrário, que ela não é sua irmã? É um direito que você tem. Então existem coisas na Bíblia que são direito. Agora o que eu acho interessante aqui nesse texto, meu querido irmão, como é seu nome? Tiago. Tiago. Rapaz, você é famoso, esse nome é famoso. Eu conheço esse nome aqui na Bíblia. Irmão de Jesus, não é? É. O Senhor perguntou: Satanás, de onde você vem? Ele disse: eu estou aí dando uma voltinha pela terra, rodeando a terra, passeando por ela. Aí o Senhor perguntou: observaste, Satanás, o meu servo Jó? Observou ele? 7.000 juntas de boi, 7.000 juntas de ovelha, ouro, prata, bronze, tecidos da maior qualidade. Observaste que ele é recebido nas festas com pompa? Tinha conforto, não tinha? Só que não foi isso que Deus disse a ele. Sabe o que Deus disse a ele? Observaste o meu servo Jó? Porque tudo isso que eu li é verdade, ele tinha tudo isso, ele era riquíssimo. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí Satanás quis confundir Deus, disse: também? Quem não podia ser íntegro, reto e temente, tendo tudo que você deu a ele? Você encheu a vida dele de bens? Satanás quis confundir a mente de Deus, mas não era nada disso. Deus estava dizendo a Satanás: eu não olho Jó pelo que ele tem, porque tudo que ele tem já passou por mim, porque toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes descendo. Então tudo que o homem pode ter sou eu que dou. Então eu não vou medir o homem pelo que ele tem, eu quero que ele tenha. Eu quero que ele fique bonito, com a roupa listada assim como essa, um casaco bonito, um tênis aí da hora. Mas na verdade não é isso que eu quero dele. O que eu quero dele, licença, é isso aqui. É o coração. É o coração que eu quero. Aleluia. Mas Jó é um homem abastado. E o diabo diz: mas toca nas coisas que ele tem, que você vai ver se ele é fiel. Aí o Senhor disse: eu vou dar liberdade a você de tocar. Aí ele tocou. E Jó continuou sendo fiel. O que é que nos diz isso? Que Jó era fiel a Deus não pelo que tinha, pelo que possuía, mas por quem Deus era para ele. Isso é o maior nível de prosperidade que um homem tem. É ter como se não tivesse. É porque para nós é assim: ter uma BMW ou ter uma Mercedes, bobagem. Isso para Deus é apenas um mimo que Ele fez, dando de inteligência para você ganhar dinheiro, e você tem esse mimo. Mas para Deus, não é isso que Ele conta. Ele quer saber se o teu coração, se você está compromissado com Ele. É isso que Deus quer. E quando o homem tem esse coração, aí vem uma bênção que eu vou dar para vocês hoje aqui, pela palavra, porque de mim mesmo eu não tenho. Se você veio aqui por mim, meu irmão, graças a Deus que você veio, mas não sou eu que vou dar a bênção a você. É a palavra que vai dar a bênção a você. É a palavra. Gostei do seu cabelo, rapaz. Gostei do seu cabelo. Amém, irmãos? Diga: Deus é bom. Então o diabo toca em tudo que Jó tem e ele continua fiel. A esposa de Jó se revolta quando Jó está com o corpo cheio de chagas, cheio de pus, dores, e ele pega um caco de telha e se rapa todo para tirar aquilo. E a mulher diz: Jó, abomina esse Deus que tu tens e morre. Ele diz: mulher, tu estás louca, não sabe o que estás dizendo. Eu não amo esse Deus que você está dizendo aí pelas coisas que Ele me deu, não. Eu amo pelo que Ele é isso. Né? E aquilo foi uma pancada forte na esposa. Diga: chegou o tempo
de todas as profecias se cumprirem. Então, meu querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa observar o que a palavra diz, para que você se torne uma pessoa abençoada e possa abençoar outros. Mas você não pode estar com Deus por aquilo que Deus faz para você. Sabe por quê? Porque no dia que deixar de ser feito, você abandona Deus. Se a sua essência para com Deus for pelo que você tem, quando você não tiver, tchau. Eu tenho alguns anos de pastor, eu já vi isso muitas vezes. Pessoas que chegaram quebradas, derrubadas, e eu ensinei os princípios, e elas prosperaram. E uma delas chegou a dizer assim: pastor, eu estou um pouco preocupado. Eu digo: com o que, meu irmão? Com o montante que você adquiriu? Não, pastor, é o valor do dízimo que eu vou dar, pastor, é muito alto. Eu disse: meu Deus, então, irmão, não dá não. Ai, então eu posso não dar? Não, dê não. Porque a Bíblia diz que aquilo que você não dá de coração, está perdendo. Eu gosto da oração de Davi: tudo vem de ti, Senhor, e para ti tornamos. Irmão, eu sei que vocês são inteligentes, mas eu tenho sido mais um pouquinho, por isso que eu vou dizer o que vou dizer agora a você. Aí você vai dizer que eu sou inteligente mesmo. Presta atenção. Deus tirou o povo do Egito escravo por 430 anos. Tudo escravo. Roupa suja de barro, só fazendo tijolo. Irmão, para Moisés nascer, aquele foi um milagre, porque o povo não tinha tempo de fazer nada, era só tijolo, 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 tijolo. Mas nasceu Moisés. Aí Deus vai, tira o povo do Egito e dá uma graça, segundo o texto bíblico, uma graça para que eles peçam às pessoas tudo que eles têm, e as pessoas, toma, toma, toma. Aí deram tudo. A Bíblia diz que eles despojaram, tiraram tudo que os egípcios tinham de riqueza. E agora lá vai aquela multidão, 3.600 pessoas para o deserto, todos abastados de ouro, pedras preciosas e tudo mais. E a grande decepção é que no deserto não tem uma loja para gastar. Não tem uma loja, não tem um shopping, não tem nada. Mas que negócio é esse, rapaz? Você está rico e não tem gasolina para comprar? Isso é sério. Mas Deus prosperou aquele povo. Agora, Deus prosperou aquele povo para quê? Aí você vai entender agora. Toda prosperidade, meu irmão, tem um propósito. Se você não olha quais são os propósitos das coisas que Deus tem colocado na sua vida, eu te digo, com certeza essas coisas não irão chegar. Porque pessoas que são despidas de propósitos, elas não adquirem muita coisa. Então Deus tinha um propósito com tudo aquilo. E hoje pela manhã eu disse que a coisa mais interessante que eu achei é que no momento que Deus disse assim: Moisés, está na hora de colocar o propósito pelo qual eu abasteci esse povo de tudo. Pois não, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Diga ao povo que traga do melhor que eles têm para nós construirmos um tabernáculo. O Senhor vai construir um tabernáculo, Senhor? Isso é uma conversa de Moisés e Deus, a conversa da minha cabeça, presta atenção, não é a conversa bíblica. Senhor, você vai construir um tabernáculo? Diga ao povo que traga do melhor. Mas Senhor, peraí, do melhor? Como assim? Sim, do melhor que eles têm. Eu quero as melhores peças, eu quero as melhores peles, eu quero o ouro, eu quero... Mas Senhor, esse tabernáculo a gente vai fazer o que com ele? Montar e desmontar até chegar na terra. Vamos fazer uma coisa mais simples aí, pai. Vamos fazer assim. A gente conhece muito bem o que é palha, o que é feno. A gente pega copo de palha, copo de peno, faz o culto. Não precisa nem de machado, deixa ali, vai dentro de trabalho. Eu disse, não.
Porque o que eu dei para eles tem um propósito. Agora, você vai dizer para eles assim, eles vão trazer segundo o coração. Se não for segundo o coração, não precisa trazer. Sabe por quê? Porque Deus podia botar todo mundo para dormir. Assim, ó, presta atenção. Já que vocês não querem dar, então dorme todo mundo aí, dorme. Quando acordar, vocês acordarem, ué, de onde veio esse tabernáculo? Não foi assim com o homem? O homem não tinha nada para dar a Deus, Deus disse, dorme. Quando ele acordou, uau, Senhor, quem é? É ela. Tudo é possível para Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus nos provê de tudo para propósitos. Então eu pergunto, qual é o propósito de você casar? Não, porque eu quero fazer sexo. Esse é o propósito. Isso é parte do propósito. Mas o propósito não é esse. O propósito é o que está no início. Se unirá um homem e uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mais ou menos assim. Minha esposa liga, onde eu estou? Vamos ver se cai a ficha. Onde eu estou? Ela quer saber onde ela está, porque ela sou eu, onde eu estiver ela está. Onde eu estou? Aí você diz assim, mulher, deixa de agonia, está ligando para mim, para quê? Fica ligando para mim, ligando. Não, ela quer saber onde ela está, ela tem direito. Ela sabe lá onde é que você está levando ela? Diga, os dois são a sua carne. Agora também cuidado para não ficar ligando por ciúme. Não. Se for por ciúme, para com esse negócio. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Então cuidado com o propósito. Porque tudo tem que ter um propósito correto. Então, quando você tem propósitos corretos, Deus vai te abençoar. E o Senhor te abençoará cada vez mais a você e a seus filhos. Tem um propósito para isso. Até os filhos são herança do Senhor. O filho não é seu. Oh, meu filho. Não, o filho não é seu, mamãe. Solta. Deixa ele casar. E não fica no pé todo dia. Como é. Não. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o galardão. Então tem propósito. É aquela oração que eu ensino. Pai, os filhos que você me deu são sua herança. E a herança minha não vai para o inferno. Os meus filhos vão para o céu. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem alto. Amém ou ai de mim? Amém. Diga amém. Agora, onde é que começa essa questão de ser um homem próspero? É na sua alma. A Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. A Bíblia diz isso, assim como você pensa. Os gregos disseram isso, eles copiaram de Deus, porque Deus é antes dos gregos. Mentes pensantes, mentes brilhantes que pensam, não é? É importante. Paulo disse, você deve transformar a sua mente, a sua forma de pensar. Então não pensa em miséria, não pensa em coisa ruim. Paulo disse também, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, é nisso que você deve pensar. Mas pastor, peraí, isso aí é autoajuda. Não é. É ajuda do alto, é diferente. É ajuda do alto. A Bíblia diz para você pensar o melhor que você puder pensar. Eu tenho 3 formas de honrar pessoas: pensando o melhor delas, falando o melhor delas e fazendo alguma coisa por elas.
Quando você muda sua mente, você se enche de propósitos para o que você quer alcançar. E é isso que a Bíblia nos ensina. Então, se eu disser a você que você vive sem dinheiro, você sabe que você não vive. Você precisa do dinheiro para comprar as coisas que você necessita. Mas dinheiro não define prosperidade. Ser próspero é ser livre de alma. Por muitos anos eu vi pessoas lendo um versículo totalmente errado. O dinheiro é a raiz de todos os males. Vou falar como carioca, tem uns cariocas ali. O dinheiro é a raiz de todos os males. Essa semana tinha um professor na nossa casa, a gente brincou demais com ele semana passada, né? Gosto desse chiado, né? Eu convivi no Rio de Janeiro, é bom demais esse chiado aí. Ele diz assim, pastor. É como se fosse pai e pastor ao mesmo tempo, né? É uma maravilha. Então, irmão, não é o dinheiro que é a raiz. É o amor ao dinheiro. Eu podia dizer assim, o mau relacionamento com o dinheiro, porque tem pessoas que não sabem se relacionar com o dinheiro. Dinheiro não é para ser o seu senhor, é para ser o seu escravo. Amém? Então você tem que aprender a se relacionar com o dinheiro, senão ele te escraviza. O sistema coloca 10 cartões de débito e crédito nas tuas mãos. O sistema. E se você não sabe como se relacionar com o dinheiro, você compra nos 10 e aí no final do seu dinheiro há muito mês. Há muito mês no final do seu dinheiro. Devia ser o contrário. Há muito dinheiro no final do mês. Mas para isso você tem que ter um bom relacionamento. Você tem que saber como administrar. Você tem que saber como cuidar daquilo que chega nas suas mãos. Tem pessoas que são escravas, verdadeiramente escravas de compra. O dia que elas não compram, elas têm convulsão. Peraí, leva ela numa loja que fica boa. Ela vai lá. Agora, quem foi que disse que de vez em quando não é bom ir numa loja? E comprar uma coisinha é bom, é gostoso. Não é mal não. Principalmente quando você precisa. Não é? Minha esposa deve estar pensando ali, então dá todos os sapatos que você tem, porque você não precisa ter todos aqueles sapatos. É verdade, mas eu tenho uma multidão de sapatos, tudo selado. Não é só para mim, é para dar a pessoas que chegam em casa. Porque eu fui uma criança que tive um sapato furado durante muitos anos. Colhido no lixo. Então o sapato para mim é uma coisa linda. E quando eu posso botar sapato no pé do povo, eu boto. Amém? Porque eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Eu quero todo mundo calçado. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então, meu irmão, isso começa, a chave para que você seja uma pessoa bem-sucedida, começa na sua alma. Uma mudança de mentalidade, de pensamentos. O dinheiro não é o teu senhor. Você é senhor do seu dinheiro. A pessoa mais rica que eu tenho aqui na igreja, graças a Deus por ela, o mais rico é o meu zelador da igreja, o zelador da igreja. Já pensou isso? Eu não vou dizer a você o salário dele, senão você vai ver, peraí pastor, o senhor está ficando doido. Então fica quieto. É a pessoa mais próspera que eu conheço aqui, porque é próspero de alma, é próspero de mente. Aleluia, glória a Deus. Pessoas assim que são livres de alma, livres de mente, elas são pessoas fiéis, porque elas não confiam em si mesmo, elas confiam em Deus, porque Deus é que é a fonte, não é o dinheiro. Deus é a fonte. Agora eu sei que Deus, deixa-me ver a hora aqui, meu Deus, a hora. Eu sei que Deus promove algumas coisas que são importantes para que a gente pense
não é? E a gente trabalhe. Eu lembro, há algum tempo atrás, eu dei um estudo sobre Deus colocando Adão no Éden, no jardim, e lá no jardim do Éden, Deus colocou um rio com 4 braços, e cada braço tem um nome. Se você não vai ler a Bíblia, você não vai entender isso. Cada braço daquele rio tem um nome. O primeiro braço de rio chama-se Pison. O significado do nome Pison é aumento. O segundo braço é Gion, que significa rompimento. O terceiro braço chama-se Tigre, que diz ligeiro. E o terceiro braço chama-se Eufrates, que diz frutificando. Aí no primeiro braço, Pison, que é um braço que Deus deu para ajudar Adão, diz que esse braço de rio está rodeado por uma terra chamada Avilá. E essa terra tem ouro, e o ouro é bom, é ouro de Ofir. Também tem lá o bidélio nesse braço de ouro, desse braço de rio. O bidélio é a matéria-prima para todo tipo de cosméticos e cheiro que você imaginar que tem no mundo. A matéria-prima chama-se bidélio. Aí nesse braço ainda tem pedras preciosas chamadas ônix. Aí eu pergunto, Deus coloca Adão em um lugar onde ele dá nome às situações que ele vai viver: aumento, rompimento, rápido e ligeiro, frutificando. Qual é o propósito? Não, eu já sei. O propósito era Adão sentar todo dia e ficar olhando o ouro, que lindo, como brilha, olha o sol batendo, que lindo. Eva, filha, olha isso. E aquelas pedrinhas, Eva, vamos brincar de bola de gude com essas pedrinhas de ônix? Você acha que o propósito foi esse, meu irmão? Tinha um propósito para aquilo, só que Adão não entendeu. Viveu 930 anos e só fez 2 coisas. Eu vou dizer quais foram. Você imagina o que é você viver 930 anos, fazer 2 coisas na vida? Uma, deu nome à esposa, Eva, nome difícil demais. Segundo, aí foi difícil, deu nome a todos os animais, aí não é brincadeira não. Se eu pedir para você dizer o nome de 10 animais aqui, você vai gaguejar. Ele botou nome em todos os animais, aí foi extraordinário. Mas ele não usufruiu de nada daquilo que Deus botou ao redor dele. Por quê? Porque ele deixou o pecado contaminar seu habitat, sua área. Então existe um propósito para aquilo que Deus está fazendo com você, a faculdade que você entrou. Descubra o propósito. A família onde você está, descubra o propósito. Não é briga, não é confusão, não é desentendimento, não é isso. Existe um propósito. Todo ser humano tem um núcleo. Dentro do seu núcleo tem a sua missão. Quando você descobre a sua missão, fica fácil. A missão de Bill Gates é deixar o homem sem nenhum papel no escritório. Nada de papel. Está conseguindo? Que coisa séria. A missão de Henry Ford, quando ele descobriu a missão dele, foi fazer carro. Ele não foi se preocupar em fazer geladeira, não foi se preocupar em fazer liquidificador, Henry Ford. Não, ele foi fazer carro, porque era a missão que ele tinha. Irmão, descubra o seu núcleo e você vai ver que a sua vida vai ficar mais fácil. Ouça os DVDs de Billy Graham e você vai ver que Billy Graham foi um pregador que descobriu a missão dele: ganhar almas, a cruz de Cristo. Ele passou a vida inteira com essa missão. Se você ouvir as ministrações de Oral Roberts, você vai descobrir, ele disse: até que não tenha nenhum enfermo, eu orarei por todos. Qual foi a missão dele? Levar uma palavra de cura para as pessoas. Descobriu a missão. Agora, você vive como se não tivesse um propósito. Não, eu não sei. O que é que eu vou fazer? Talvez eu vou no psicólogo e o psicólogo... Amém pelos psicólogos. Então não sou contra eles. Eles muitas vezes nos ajudam mesmo. Mas eu te digo, a Bíblia diz que você recebeu um Espírito que te guiaria em toda verdade. Então pega esse Espírito, se agarra com ele e conversa com ele. Espírito Santo, me mostra
o meu propósito. E quando você descobre o seu propósito, a sua vida fica livre. Você não está preocupado com as situações, não está com medo de que alguém assuma seu lugar, com medo disso. Não, você vive livre. Eu me lembro que eu assisti um filme com Gabriela, alguma coisa do céu, aquela criancinha lá, como chama? O céu é de verdade. Aí, a criança um dia está num parque com o pai, e o pai falou em medo de alguma coisa, ela disse assim: não, papai, não precisa ter medo. Como assim? Não, lá no lugar que eu estava, não existe medo. Então você não precisa ter medo. Sabe que nós não precisamos ter medo? Medo, a Bíblia diz que é um espírito que é atormentador. Então, meu irmão, assim como Deus colocou na vida de Adão um rio com 4 braços, e eu vou te dizer isso, você sabe quanto circula de ouro por ano no mundo? Negócios, janelas que se abrem para negócios de ouro, 6 trilhões de euros por ano só em ouro. Coisas de cheiro, cosméticos, etc, etc, tudo que você imaginar, 6 trilhões de euros, e é uma área que está crescendo assim, avassaladoramente. Vou dizer devagar para não errar. Pedras preciosas, o mesmo valor. Ei, Deus colocou isso, que parece uma novidade para a gente, uma coisa grande, tamanho do mundo. Não, Deus colocou isso aos olhos de Adão. Só que ele não descobriu o propósito. Ele olhava e não sabia o que fazer. Agora eu pergunto para vocês, o povo saiu do Egito, todo mundo abastado. Eles não tinham experiência nenhuma com dinheiro, e eles tinham falta de tudo. Aí eu pergunto para vocês, se o deserto estivesse cheio de loja, o que é que vocês acham que eu ia fazer? Sair tudo doido, comprando, trocando ouro por isso, por aquilo, acabava tudo ligeiro. E Deus sabia disso. E para que foi que Deus deu tudo aquilo? Diga para o seu vizinho aí, um treinamento. Haveria um dia que Deus usaria o propósito, e esse propósito traria para eles o benefício, que era um lugar de adoração ao Senhor, e adorando-o, a Bíblia diz que eles teriam tudo aquilo que eles precisariam para a vida inteira. Mas nem eles entendiam o propósito. Mas graças a Deus que no dia que Deus sinalizou para que isso fosse colocado, eles interagiram. Amém? Agora deixe-me ler um texto para você. Isaías 53, esse eu quero que você abra para a gente ir terminando. Você sabe que o culto de ceia demora um pouquinho a mais, né? Uns 15 minutos a mais. Então não fica chateado com o pregador. Isaías 53, versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Está falando de Jesus Cristo e o sacrifício dele na cruz, fazendo-o enfermar. Quando ele, Jesus, der sua alma como oferta pelo pecado, e ele já deu por mim, por você, então ele verá. Presta atenção, é uma palavra profética que foi dada a Jesus Cristo antes do Calvário, porque foi dada a Isaías 730 anos antes. O bom com Deus é que Deus já proveu anos antes. Quando você entende o propósito, aquilo chega. Então diz aqui, a promessa foi essa: ele verá a sua posteridade. Agora eu pergunto, quem aqui é salvo em Jesus Cristo? Se você não é salvo, precisa ser salvo nessa noite, para se tornar posteridade de Jesus Cristo. Então, mãozinha direita, quem é posteridade de Jesus Cristo aqui? Pronto, você é posteridade de Jesus Cristo. Foi a promessa que Deus deu. Quando ele desse a alma dele em preço do pecado, ele veria a sua prosperidade, a sua posteridade. Então Jesus está aqui hoje, porque a Bíblia diz que ele, no livro de Hebreus, ele desce para a reunião dos santos, para louvar a Deus junto, está escrito em Hebreus. Ele está vendo o que hoje à noite aqui? A sua posteridade.
Você é posteridade de Jesus Cristo. Ou seja, você é um continuador dele. Aí diz mais aqui: ele verá sua posteridade. Aí diz: e prolongará os seus dias. Deixa-me fazer uma pergunta. Você pode dizer: não, mas isso aí é para Jesus. Presta atenção. Jesus precisa de dias prolongados? Você é inteligente. Precisa sim ou não? Não. Quem é que precisa de prolongados dias? Eu e você, se quisermos viver muito. Tem gente que está querendo morrer, eu não quero. Amém? Quero viver até 96, se Deus permitir. Essa é a minha oração. Se Ele me levar hoje, está tudo bem. Mas a promessa é viver muito. Com que propósito? Aí você acha que o propósito é você dormir, comer, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar. Isso é propósito? Não. Tem alguma coisa a mais. Nós só precisamos descobrir. Aí a palavra de Deus vai te dizer os propósitos para a vida de um homem. É só você estudar a palavra, ou você vir para o culto que eu vou te ensinar tudo isso. Como estou te ensinando essa parte hoje. Então diz assim: ele verá a sua posteridade, que é você, prolongará os seus dias. Diga comigo assim: eu tenho direito, pela palavra, de viver longos dias. Aleluia. Você tem direito de ver seus filhos, os filhos dos seus filhos e até os filhos dos seus filhos. Essa é a boa palavra de Deus. E ainda concluindo, para não deixar menos, e diz: e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dessa posteridade. Está escrito aqui. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Assim, mãozinha assim. Diga: essas mãos estão vendo a prosperidade da vontade do Senhor. O que é que eu preciso fazer, meu irmão? Alinhar meus pensamentos com os pensamentos de Deus, alinhar minhas palavras com as palavras de Deus. Isso que eu preciso. Quando eu faço todos esses alinhamentos, aí a minha vida se torna outra. Como eu disse, a nossa fonte não é o dinheiro, a nossa fonte é Deus. Agora, Deus te dá, e há um momento que Deus também diz: filho, vem aqui para a prestação de contas. E é nessa prestação de contas que alguns de nós tentam escapar. E não deveríamos fazer isso. Sabe por quê? Porque aqui tem uma promessa maravilhosa que eu quero ler para vocês rapidinho, para a gente começar a encerrar isso aqui. Eu nomeei aqui 2 grupos de pessoas que eu encontrei na Bíblia. O primeiro é esse, olha: sei que nada há melhor para o homem do que alegrar-se e levar a sua vida suprida. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do seu trabalho. Então Deus te dá o trabalho para você desfrutar do seu trabalho. Então você ganha 2.000, vai viver dos seus 2.000. Ganha 5, vai viver dos 5. Se souber viver. Se não souber viver, vai ter problema. Vai sobreviver. Vai ter muito mais mês no final do seu dinheiro do que mais dinheiro no final do seu mês. Essa é a primeira parte. Agora, a Bíblia fala dos que são filhos de Abraão, que são filhos pela fé, que têm as mesmas promessas que Abraão tem. Você precisa ler sua Bíblia para você entender isso. Nós somos inteligentes para muita coisa e precisamos ser inteligentes para entender a palavra de Deus. Porque nós somos feitos por Deus e vamos voltar para Deus. Queira você ou não, um dia você vai ter que voltar. Ou para prestar conta ou para ficar com Ele definitivo. Mas vai voltar. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. O segundo grupo é esse: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber sua porção e também gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então tem aqueles que vão trabalhar para ter as coisas, e então aqueles que vão ter o extra, que trabalham, mas têm o dom de Deus sobre si, e coisas vão chegar que você nem imagina, promoções vão chegar que você nem imaginou. É o extra de Deus.
E a chave disso, eu vou dizer onde é que está. Num texto pequenininho, que diz assim: dai, e dar-se-vos-á. Dai, e dar-se-vos-á. Ele diz: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. É um princípio. Assim como existem as leis da miséria, que levam os homens à miséria, existem as leis que fazem os homens se tornarem prósperos e abençoados. Agora, compete a nós aceitarmos o que a palavra de Deus diz ou não aceitarmos. Eu vou dizer para vocês, se você vier dizer para mim que isso não é verdade, você chegou tarde, então nem venha. Porque fui eu que estava naquela sala, quando não podia ter uma filha, que era um sonho da minha esposa, e ele chegou para mim e disse: é possível. Olha aqui a palavra que eu vou te dar, e você vai ter. 2 anos depois, a filha estava nos nossos braços, hoje está com 8 anos, então você chegou tarde. O que eu estou dizendo é que acontece mesmo se houver fidelidade em propósitos. Por que é que Deus pede o teu dízimo? É porque Deus quer que você diminua? Não. Olha o propósito da palavra, deixa eu ler para você. É só você olhar o propósito da palavra que você vai ver que existe um propósito, porque Deus está te pedindo o que Ele pede. Eu vou te mostrar, deixa-me achar aqui. O propósito. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual é o propósito? Diga: mantimento na casa. Você está sentado numa cadeira confortável? Sim ou não? Graças a Deus. Tem ar-condicionado? Se tiver quente, eu mando esfriar, não tem problema não, mando agora. Iluminação boa? Boa música? Painel belíssimo? Você sabe que isso custa? E ele diz: se reúna, traga seu dízimo para que haja mantimento na minha casa. Esse é o propósito. Aí agora ele vai fazer a parte dele. E ele diz assim: traga os dízimos à minha casa, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí ele diz: e me prove nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, você é inteligente o suficiente para me dizer a mim quantas janelas tem no céu? Deus botou no plural, janelas, eu não sei quantas tem. Eu sei que no mundo dos negócios, janela, ela tem um sentido de transferências. Negócios são feitos quando existem janelas de transferências abertas. Você sabe disso. Em janelas de transferência, o camarada vai lá, não, aí R$100, não existe isso. Janelas de transferência são montantes grandes. É aquele momento que se faz grandes negócios no mundo. Deus usa, aliás, os homens usaram o que Deus já usou antes. Ele diz: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Essa é a palavra de Deus. E ele diz: fazendo isso, eu vou repreender o devorador sobre as coisas que você tem, sobre o seu fruto, sobre sua terra, sobre o seu campo. Não haverá esterilidade, ele está dizendo aqui. Não haverá. Se tiver, ele cura. E todas as nações vos chamarão felizes. Rapaz, olha aquele crente como abençoado, tudo que ele bota a mão prospera, tudo que ele faz é abençoado. Rapaz, eu estava com uma dificuldade, falei com o crente, orei, ele orou por mim, cessou o negócio, estava enfermo. É porque está escrito aqui: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então tudo que Deus faz, meu irmão e minha irmã,
existe um propósito. Agora, nós é que não estamos aptos a realizar, muitos de nós até já sabemos qual é o propósito, mas não fazemos. E temos que fazê-lo. Existem coisas que são pequenas demais, e a Bíblia diz: se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Seja fiel no pouco, que eu te coloco no muito. Agora, se você não for fiel no pouco, Deus bota R$1.000 na sua mão para você administrar, e na hora de você prestar conta, você inventa uma série de coisas, menos a prestação de conta. Eu te digo, existe fidelidade nisso? Quantas vezes, irmão, eu vou a um restaurante e lá peço a conta, o cara diz assim: qual é o valor que o senhor quer que eu bote? Eu disse: como assim? Não, qual é o valor que o senhor quer que eu bote? Eu digo: mas quanto é o valor? X, então é esse valor. Ah, não, tudo bem. Porque essa nota eu vou prestar conta. Aí eu vou gastar 200, vamos dar 400? Irmão, crente não age assim. Crente não usa desses expedientes, nós somos diferentes. Ainda que não fôssemos para o céu, teríamos que agir desse jeito, com integridade. Muito mais indo, que são princípios que regem a nossa vida para chegar lá. Então nós não precisamos dar jeitinho, compromissos em dia, não fica postergando, isso não vai trazer nenhum benefício para você, isso simplesmente vai bloquear portas. Deus quer abrir a janela, você não dá o seu dízimo, meu irmão, não vai ter janela aberta, porque é princípio. Ora, o cidadão não pagou a energia, a Eletropaulo chega e ele fica: essa Eletropaulo é uma miserável, me deixou no escuro. Não, é você contrariou o princípio é pagar. Já tem uma norma lá, escrita. Então, eles não estão violando nosso direito. Nós é que violamos o que devíamos ter feito. Então, precisamos andar corretos, certos. É isso que nós precisamos. E se fizermos isso com correção, com certeza, irmão, as janelas dos céus se abrirão. E a Bíblia diz que virão bênçãos sem limite, sem medida. Agora, não seja egoísta quando essas coisas vierem para você. Lembre-se que tem pessoas que você precisa repartir com elas. É isso que a Bíblia ensina. Existem pessoas que não têm o entendimento que você tem, e aí você teve, e você foi abençoado. Então, enquanto elas não entendem, você vai abençoá-las até um dia que elas entendam. É assim que nós temos que fazer. Entender os princípios, e quando entendemos os princípios, nós vamos ser abençoados. Temos princípios para finanças. A Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E Deus até nos dá a revelação, né? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada de restituições, sacudida de multiplicações e transbordante do extra de Deus. Você acha que Deus não tem extra? Essa posição que eu estou aqui parece aqueles bonecos assim, né? Deus tem extra para você, meu irmão, muito extra. O problema é que muitas vezes a gente está mão de vaca. Não faça isso. Busque primeiro o reino de Deus. Você já viu quantos planos você fez? O plano para isso, plano para aquilo. Eu vejo as pessoas conversando comigo os planos que eles fizeram. Fiz planos. Ele não falou nem uma vez no dízimo. Não sobra nem o dízimo, porque ele não vai dar mais o dízimo, porque o plano dele não tem dízimo no meio. E ele quer que eu ore para ele ser abençoado. Tem mais essa. Pastor, ore aqui.
Temos que ser fiéis, irmãos, fiéis ao Senhor. Com as coisas que têm chegado nas nossas mãos, nós temos que ser fiéis, porque tudo que você tem foi Deus que deu. O ar que você respira foi Deus que deu. As pernas que você anda foi Deus que deu. Esses olhos que você vê, o príncipe encantado chegando, meninas, cuidado, pode ser um mecânico, mas tudo bem, está chegando. Se for um mecânico é bênção também. Se vier para te abençoar, glória a Deus, todo sujinho de óleo, mas é cumpridor com as obrigações. O pior é você pedir o príncipe e vir só o cavalo. Cuidado. Então temos que ter fidelidade a Deus, irmãos, em tudo aquilo que nós fizermos. Deus está nos dando nessa noite uma oportunidade da fidelidade a Ele. Fidelidade. Nós vamos ficar em pé para a gente orar. Daqui a pouco vamos cear. Pastor, por que o senhor não deu a ceia primeiro? Que a gente já tem ido embora, né? Depois da ceia nós já cumprimos o ritual. Irmão, não faça da ceia apenas um ritual na sua vida. Não faça isso. Isso aqui é um momento sublime de Deus. A minha oração nessa noite é que você abra o seu coração, que você seja fiel nesse momento de adoração de dízimos e de ofertas, daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Se você deseja promoção, se você deseja aumento, vá através dos princípios que a palavra ensina. O princípio é dai e dar-se-vos-á. Se você entendeu que toda essa mensagem foi para no final tirar dinheiro de você, então você não entendeu nada, absolutamente nada. E a finalidade não é essa, a finalidade é fazer você ser fiel ao que Deus tem te dado. Se você não consegue ser fiel naquilo que Deus te deu, que pode ser o mínimo ou o máximo, não interessa o muito que você está esperando, meu irmão, portas não vão se abrir. Eu não quero te condenar, mas é a verdade, eu não posso te enganar. Existem princípios, e Deus é um Deus que trabalha por princípios. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade para com as nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelas janelas dos céus abertas nessa noite. E assim como naquela manhã que o céu desceu sobre mim, me dando aquelas direções, aquelas instruções e aquelas correções, que nessa noite nós possamos ter do mesmo jeito aqui os céus abertos, que possamos andar na direção certa, na instrução certa, e se nos sentirmos sendo corrigidos, que nos corrijamos sim, de fato e de verdade, para fazer a partir de agora aquilo que não vínhamos fazendo, porque a bênção está proposta para nós, mas a nós e aos nossos filhos. Mas eu sei, Senhor, que tem princípios envolvidos nisso. Faz valer nessa noite, Senhor, a tua palavra para aqueles que se tornarem fiéis nessa noite, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Que se abram as janelas dos céus e que as bênçãos venham sem medida, sem limite. Que ainda essa semana eles vejam a prova que você disse que eles fizessem com você. Que eles vejam as suas mãos, Senhor, nos seus celeiros, nos seus negócios, se houver fidelidade. Honra, Senhor, o teu nome. Honra, Senhor, o teu nome. Honra a tua palavra, porque nós honraremos o teu nome. Nós honraremos a tua palavra, nós honraremos o teu sangue, nós honraremos a tua unção que está disponível neste tabernáculo, nesta noite.
E antes deste momento de ceia, você verá a fidelidade de cada coração que se dispuser